Se você quer ter resultados excepcionais, a tua vida tem que estar desenhada para que isso aconteça e você tem que estar bem. E se isso significa em algum momento fazer alguma coisa que algumas pessoas vão achar extravagante, deixa elas pensarem o que elas quiserem. Para você é fundamental, é importante. Pare, muitas vezes, você que está nos ouvindo, de ficar se torcendo. Ah, será que eu coloco alguém aqui para me auxiliar? Você já sabe que você tem que colocar, você sabe que tem que ter gente lá dentro. Ah, Caetano, mas vai espremer a minha margem. É a margem de vida, não é só a margem de lucro. Então pare de espremer a sua margem de vida e tenha uma estrutura que te dê prazer de fazer o que você tem que fazer. Fazer o que não te dá prazer é um problema muito grande e a gente não pode se acostumar com isso, porque isso vai cobrar um preço lá na frente. Olá campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Caneloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de Venda, Gestão e Liderança, o podcast Venda Mais. Que bom estar aqui com você mais uma vez. Hoje é um podcast diferente, a gente estava conversando e, como sempre, fazendo a nossa rodada de conversas paralelas, vamos chamar assim, né? Profissional, pessoa jurídica, tudo misturado. A gente aproveita essas gravações. E para você que está nos vendo, nos ouvindo, tem sócio, comece a fazer um podcast, você vai ver que interessante que vai ser, tipo assim, porque bloqueia a agenda para gravar, mas acaba, né, falando de um pouco de tudo. E o tema de hoje é lições de 2025 para a gente levar para 2026. Eu tenho certeza absoluta que você, com certeza, mas assim, a certeza absoluta, né, mesmo forte, você passou por muita coisa. Esse foi um ano estranho para muita gente, né? Muitas coisas diferentes aconteceram, todo mundo trabalha com planejamento, o planejamento não sai exatamente como de acordo, então, né, questão de ajuste contínuo e alguns insights, algumas lições duras, às vezes, né? Porque nem toda lição é boa, ai, que for boa, né? Tem algumas coisas que às vezes ruins acontecem e a gente, pô, será que podia prevenir? Se não dava para prevenir, posso pelo menos aproveitar melhor o que ficou essa lição. Mas sempre com viés positivo, né? Olhando para 2026, já pensando, pô, vai ser um bom ano, vamos entrar energizados. E essa questão de reciclar é importante, né? De fim de ciclo. De chegar e dizer, ok, terminou esse ciclo, o que eu aprendi, o que eu melhorei, o que eu vou construir diferente ano que vem. Inclusive, é um trabalho para você fazer com a sua equipe. Se você é líder, esse momento de grandes lições do ano é uma coisa que é muito legal de você trabalhar. Mas então, Marcelo, bem-vindo, mais uma vez aqui juntos. Tema de hoje, lições de 2025. Prazer estar aqui com você, Raul. Prazer estar com todo mundo que nos vê e nos ouve aqui no podcast Venda Mais. Esse é o último episódio do ano, né? Então a gente sempre fica o que falar no último episódio, e aí o Raul falou, vamos falar de nós um pouco, né? Vamos falar dos nossos aprendizados do ano, né? Porque de alguma maneira a gente leva esses aprendizados para os nossos clientes e para os nossos ouvintes, e na maioria das vezes eles são aprendizados que vale ser compartilhado, porque a gente vive aí no mercado, né? E os desafios que a gente tem são desafios que muita gente vive. Então vou começar a abrir aqui a minha caixa aqui de ferramentas, né? Dizer que o grande aprendizado que eu tive, não só esse ano como ano passado, foram 2 casos de insucesso que a gente teve. E esses 2 casos de insucesso, eles têm uma mesma origem. E a origem é tentar fazer as coisas no tempo do cliente e não no tempo que elas têm que ser feitas. E esse tentar fazer no tempo do cliente, muitas vezes, para atender ao cliente, a gente desrespeita o tempo que as coisas deveriam ser feitas de verdade. Por quê? A gente vive um bombardeio de informação que, assim, faça rápido, atenda rápido, responda rápido à demanda, vai rápido, não sei o quê. Mas muitas vezes no rápido a gente perde o valor. Porque a gente, na tentativa de fazer mais rápido, a gente não tem tempo de construir de verdade algo que vai ter valor percebido pelo mercado, pelo cliente. E muitas vezes a gente deixa de usar todo o nosso potencial em detrimento de ser rápido. E eu acho que isso é um grande desafio. Vou citar aqui um exemplo. Um cliente que não foi esse ano, foi ano passado, mas a raiz é a mesma, né? A gente ia assumir a gestão comercial desse cliente e durante um tempo eu tinha uma pessoa muito boa para assumir a gestão comercial desse cliente, porque quando você vai assumir a gestão comercial do cliente é muito sério, né? E a gente coloca um executivo nosso lá dentro que passa a ser executivo do cliente. E eu tinha esse cara muito na mão e eu falei, tem um cara na mão, vocês precisam, vamos embora, vamos fazer não sei o quê. E aí o cliente, não, nesse momento não, e de repente esse cara se reposicionou no mercado. Por mais que a gente tivesse um acesso grande a ele, não gosto de pegar um profissional que acabou de se reposicionar e trazer esse profissional para dentro da empresa, ou tirar de uma empresa. E aí quando falaram, não, agora a gente quer
A gente saiu super rápido para tentar achar um profissional novo no mercado, e aí nessa pressa de achar um profissional novo no mercado, a gente achou alguém que não era adequado para aquela função. Por quê? Porque agora eu quero fechar esse negócio, agora eu vou trazer esse profissional para você. A gente não fez uma coisa super importante que é tomar o nosso tempo, né? Tomar o tempo da gente e falar, beleza, agora você quer? Eu preciso de 3 meses para começar esse projeto. Não, precisamos começar em 30 dias, beleza, começamos em 30 dias. Então, esse não tomar o próprio tempo e fazer as coisas muito rápidas, que é uma demanda de tudo no mercado, muitas vezes faz com que a gente não consiga tomar o tempo certo para fazer a coisa que nós deveríamos fazer da maneira correta. Então, esse entrar na velocidade do mercado, entrar na velocidade do cliente, o que é super importante, mas tomar o seu tempo para que a sua entrega seja a melhor e mais segura possível, ela é fundamental. E a gente, muitas vezes, nessa tentativa de fazer mais rápido, a gente acaba não entregando o nosso melhor. Então, esse foi um grande aprendizado que eu tive nos últimos tempos, porque 2 situações que não foram bem-sucedidas, a parte de outras dezenas muito bem-sucedidas, aconteceram pelo mesmo motivo. Não tomar o nosso tempo e sim adotar o tempo do mercado, porque eu queria uma resposta rápida. E a resposta rápida implica em risco. Eu sei que muita gente vai falar assim, pô, Caetano, mas toda resposta rápida implica em risco. Mas vou falar, nem eu, nem Raul, nem Venda Mais, a gente gosta de correr o risco de não fazer uma boa entrega. E os 2 processos deram muito errado logo no começo. Não foi um negócio que se avolumou, não, muito rápido, temos uma ótima relação com as empresas, mas eu sei que nós não tomarmos o nosso tempo, cobrou um preço muito alto disso. A gente poderia ter demorado algum tempo para começado bem, e essa história seria bem sucedida, e no caso, ela não é, infelizmente, por causa de um erro nosso, de tentar ser rápido, ao invés de tentar usar 100% da nossa potência. Você vê que tem um componente importante aqui que é acreditar no próprio taco. Assim, não sei como é a expressão qual é que é, mas ele dizer, eu sei que isto é o correto, eu sinto que isto é o correto. É quando a intuição e o racional estão andando juntos e dizendo, esta é a de verdade a melhor, e a gente às vezes não se posiciona firme em relação a isso. E depois acho que é um duplo arrependimento, porque primeiro tem o arrependimento de que a coisa não fluiu como deveria, mas tem um outro arrependimento de você ter visto aquilo potencialmente acontecendo e não ter sido firme o suficiente como para se posicionar. Então, para mim também é uma das grandes lições é se posicionar de maneira mais firme, e às vezes a gente não quer estremecer relacionamentos, não quer se estressar, não quer, mas é pior, né? E, tipo, acaba isso acumulando. Então, uma das grandes lições é, se você tem certeza absoluta de alguma coisa, você parou e fez a conversa mental, revisou e disse, espera aí, será que eu posso estar errado? E você diz, não estou errado. Se posicione muito. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, eu sempre gosto de, né, curte, compartilhe, comente, mas esse é um momento importante, porque a gente está fazendo essa troca. Se você passou por isso também esse ano, se teve algum momento onde você se posicionou forte e disse, gente, mesmo porque você vai contra, às vezes, uma autoridade, um sistema social, uma pressão muito grande de você se manter quieto, de você dizer, deixa passar. E tem horas que você vai dizer, não vou deixar passar, vou me posicionar. Se você passou por isso, ou se você, né, não fez, não falou e também aconteceu alguma coisa, comente com a gente, mas também, de novo, coisa para você comentar com a tua equipe, né, um tipo de trabalho muito legal, de dizer onde que a gente poderia ter se posicionado melhor. E os vendedores e as vendedoras, acho, né, Marcelo, a gente pode comentar sobre isso, estamos de acordo, de que estão cada vez mais precisando se posicionar com os clientes estão meio que demandando esse posicionamento. Então, a gente aprender a fazer isso da forma correta. O John Jantz, que escreveu Máquina de Indicações, ele fala muito que toda venda consultiva é uma cocriação, mas que quem tem que ditar o ritmo, muitas vezes, é o vendedor. A vendedora é a empresa vendendo, porque senão a qualidade do trabalho, a qualidade da entrega sofre. E às vezes a gente tenta fazer algumas coisas para agradar o cliente e acaba comprometendo a entrega, e aí é ruim para o relacionamento. Então, primeira grande lição aqui, se você realmente acredita e tem certeza, e tem isso confirmado, posicione-se forte. Marcelo, segunda? Não, e tem uma história aqui super importante, acho que eu falo 2 já, né, Raul, porque eu falei sobre, na verdade, não entrar na velocidade
para que a velocidade comprometa, por mais que exista uma pressão por velocidade muito grande. Você falou sobre não se posicionar, que endossa um pouco esse processo da velocidade, né? São 2 pontos importantes e eu acho que eles somados, eles são muito fortes. E eu quero contar aqui um caso, para variar, de uma situação que a gente viveu num grande cliente que a gente teve no Nordeste. Eu tinha muito menos experiência de consultoria e eu lembro que ele entrou no momento que o Bolsa Família entrou faz tempo. A gente tem história. E aí a gente entrou junto com ele no momento que o Bolsa Família entrou lá no Nordeste e ele tinha uma fábrica de móveis tubulares no Nordeste e ele ficou gigantesco, avião, gigante, e muito resultado, ele tinha uma rede, vendeu, enfim, um cara que eu admiro demais, eu admirava demais. Nós perdemos ele no meio aí da última crise sanitária, e aí eu olhei e para ele, um dia ele chegou para mim e falou: eu vou começar a trazer produtos da China. E vou trazer eletrodomésticos da China e não sei o que da China, e o mercado louco pelos produtos dele de tubo, e ele não conseguia dar conta de criar fábricas novas de tubo e criar e ampliar a produção nele, e ele olhou para um outro foco na China. E quando ele falou isso, eu olhei para ele e falei: cara, vamos melhorar nossa fábrica, vamos fazer melhor os móveis, vamos atender esse mercado, o mercado ainda não está na nossa mão, a gente está muito rápido o processo, vamos consolidar essa carteira de clientes, depois a gente pensa o que a gente vai fazer para vender dentro da nossa empresa, pode ser de produto da China ou pode não ser. E eu falei isso para ele, né? E aí ele, não, nós vamos, não sei o que. Eu falei, cara, de móveis tubulares você é gigante, nos produtos que você quer trazer da China nós somos minúsculos, será que nós temos que fazer isso? E ele fez esse movimento e a empresa acabou quebrando, né? Então, endossando isso que o Raul falou, que é um dos grandes arrependimentos que eu tenho na nossa história como Venda Mais, prestadora de serviço, é a gente não ter, nesses momentos, sabe, subido na mesa e falado: estamos fazendo uma grande bobagem. Porque o cara, quando está ganhando grana, quando está ganhando muito dinheiro, é muito difícil ele ouvir, né? Porque faz parte, né? A gente, quando está num momento de sucesso, de euforia, é muito mais difícil de ouvir. E um arrependimento grande foi isso que o Raul falou, foi não posicionar, foi não ter subido na mesa e falar: não vamos fazer isso por causa disso, disso e disso, e brigar realmente por isso. E aí me arrependo profundamente, porque teve um impacto muito grande na vida dessa pessoa, que poderia não ter tido, né? E eu não tive a força do posicionamento que eu deveria ter. Isso acontece fora da empresa, isso acontece dentro da nossa empresa muitas vezes, e a gente precisa realmente se posicionar. É diferente de posicionar e explodir, né? Posicionar é quando você tem convicção do que você tem que fazer, vai lá e faz. Não deixa o negócio cozinhando lentamente, porque ele é muito mais perigoso, né, Raul? Então, só para endossar esse exemplo que você falou aí, que eu acho que é super importante. Tava me lembrando aquele gráfico do Jim Collins, de por que os grandes caem, de que as 2 primeiras etapas da queda são de crescimento, na verdade, e é a busca indisciplinada do sucesso, do crescimento, e muitas vezes começa quando está indo tudo muito bem, né? E sempre aquela ansiedade de fazer coisa nova, de fazer mais coisa, de acelerar, etc. E tem que ter um momento de dizer não, 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 até porque precisa consolidar, que nem se falou muitas vezes, né, esse processo. Ou você está com cara de quem quer comentar alguma coisa? Não, é isso. Eu tô com mais uma situação aqui, que é entender o próprio ciclo pessoa física dentro do processo que nós temos de pressão alta dentro do processo de liderança, de exposição mesmo que a gente acaba tendo, e entender o próprio ciclo. Você sabe que esse ano eu fiz uma coisa aqui, compartilhando coisas bem pessoais aqui, né? A gente fez uma viagem em família em outubro, né? No meu aniversário, dia do vendedor, a gente fez uma viagem em família em outubro. Por quê? Porque eu estava chegando muito cansado no final do ano. E a gente chega muito cansado no final do ano, que é exatamente o momento do planejamento. E aí você acaba fazendo um planejamento cansado, e aí a coisa não acontece, e aí janeiro é um mês de muita convenção de vendas, né, para nós um mês importante para Venda Mais também. E esse ano eu resolvi entender o ciclo e falava assim: não, eu preciso dar uma parada, e não é no final do ano, eu preciso dar uma parada antes para chegar bem no momento mais importante do ano. E esse dia eu estava falando com um empresário, e ele falou: cara, estou chegando no final do ano morto, chegando cansado, e eu sei que ele também está sob demanda de planejamento, de convenção, de tudo isso. Eu falei: cara, eu fiz isso esse ano. Ele falou: putz, vida, isso é uma sabedoria, né? Quando a gente começa a entender o ciclo nosso e como que a gente tem que equilibrar esse ciclo. Então, pessoalmente também, e você vê, não é o melhor momento. Tirei férias dos meninos, perderam aula, perderam tudo. Bianca sempre falava assim: meu, a aula é o menos importante, viajar em família tem muitos ensinamentos que de repente não vai ter naqueles 15 dias de aula e ninguém vai morrer naqueles 15 dias. E aí a gente fez isso.
Então, entender esse ciclo pessoal também, para que você chegue energizado no momento que você está que tem uma demanda muito alta, é super importante. Então, eu estou com paciência na reunião de planejamento, está falando com o Raul, é 1, 2, 3, 4, com cada área que a gente tem dentro da empresa, beleza, estou tranquilo. Por quê? Porque me preparei pessoalmente para isso. Então, você que estava olhando para o seu ciclo do próximo ano, também pense um pouco nisso, sabe? Em como você vai se preparar para que você esteja bem no momento que você tem que estar bem, e não que você siga o ritmo de todo mundo, que é férias dezembro, férias janeiro, férias julho, sabe? Faz o seu ritmo, organiza do jeito que é melhor para você. A gente tem que assumir um pouco desse papel, né, na própria rotina, porque isso é super importante. Raul também faz isso muito bem, né? Sim, eu acho que pessoas fora da curva vão ter um ciclo fora da curva também. Tipo, a gente não vai se adaptar ao ciclo normal das pessoas, porque a gente não está nesse mesmo padrão de trabalho, de energia, de pressão, de cobrança, né? Nosso cérebro não para de funcionar em nenhum momento do dia. A gente está tomando banho no sábado à noite e a gente está pensando, né, no trabalho, no cliente, né? Então, quem é líder está pensando na equipe, nos resultados. Então, se você não construir de maneira proativa esse teu ciclo de produtividade alta e também recarregar energia, isso eu acho que vai ser a lição para muita gente, é criar momentos protegidos, inclusive para a família, né? De dizer, este momento está protegido, certo? Tipo, aqui não, né? Aqui não quero esse tipo de pressão. Eu acho que quanto mais você olhar o mundo como está, então você pega celular, WhatsApp, todos os tipos de mensagem, onde as pessoas estão basicamente conectadas o tempo inteiro, aprender a fazer esta gestão correta, não só de tempo, mas de foco e energia, e dizer, agora estou produzindo, agora preciso descansar, agora recarregar, agora estou com o pessoal da equipe, agora estou com a minha família. Este jogo é o verdadeiro jogo. E não adianta nada você ter, né, muito sucesso de um lado e depois a tua vida tá toda desequilibrada no outro, né? Tinha acho que era um adesivo que acho que saiu de moda, mas era comum ter nos carros antigamente, que era nada compensa o fracasso no lar. E é uma coisa que eu penso muito, né? Do tipo, tempo com os filhos, a alegria dos filhos, a energia dos filhos, ou a energia do casamento. Cara, tipo, se você não tiver uma atitude proativa de gerenciar isso da melhor maneira, ela vai se desgastando naturalmente, porque a gente é muito consumido pelo outro lado. Então, isso com certeza absoluta é uma grande lição. Sei que você que está nos vendo, nos ouvindo, deve fazer essa gestão, mas com certeza absoluta tem lições e aprendizados de 2025 para colocar em prática, porque às vezes a gente esquece e escorrega, né? E às vezes a vida vem nos dar um tapa na cara para nos relembrar de que atenção que é importante. Outro dia, Marcelo, eu estava conversando com um empresário e a gente estava fazendo um exercício e estava dizendo coisas que você acha que são importantes e que te reenergizam e que você deixou de fazer, porque o trabalho foi consumindo, né? E um empresário foi muito legal, eu disse, eu adorava sair para tomar sorvete com meu pai e com meu filho, a gente sentava na calçada e ficava juntos tomando sorvete. Coisa mais simples do mundo, o cara super bem sucedido, dinheiro, família, né, empresário, todo mundo grande ali, e a coisa que era mais simples do mundo, então não precisa de coisas super sofisticadas. Às vezes simplesmente reconectar com o simples já é uma grande lição. E uma grande lição que eu tenho levado também eu acho que todo mundo devia ler esse livro, é o essencialismo, de você começar a tirar coisas da vida, porque a gente está até comentando sobre isso. É muito fácil empilhar, é muito fácil as pessoas empilharem coisas na gente. A gente tem a tendência do que eu chamo de síndrome de Atlas, pessoas com o nosso perfil de personalidade, quem nos ouve, nos acompanha, com certeza tem esse perfil também, que é de dizer, cara, pode me dar que eu resolvo. Tipo, a gente pega a carga e coloca nas costas, a gente não reclama, a gente vai, faz e trabalha. Só que isso aí vai ficando, né, uma hora que é muito pesado. E aprender a definir o que é essencial, Pareto, a lógica do Pareto, o que é realmente importante, onde eu posso lapidar, onde eu posso tirar, onde eu posso simplificar. Isso é, cara, em todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida. Você vai se beneficiar muito de ficar mais leve. Não, tem um outro ponto aqui, eu vou falar da minha moto, né? Isso é um ponto engraçado, assim, porque a gente é empresário, é gestor, a gente é pai de família,
mas a gente é um indivíduo no meio de tudo isso, né? Então eu queria ir para mais uma camada dessa conversa, que é a camada do indivíduo. Porque às vezes a gente, pô, tá super bem com a família, ou não tão bem porque falta tempo. Às vezes a gente tá bem na empresa, porque a empresa tá bem sucedida. Às vezes a gente tá bem como pai, mas às vezes a gente não se dá aos prazeres nossos, né? O meu prazer de andar de moto. Bianca não gosta de andar de moto, eu ando sozinho, pego, dou uma viajada sempre que possível, sempre que eu estou aqui por perto, vou em algum cliente e vou de moto. É o meu prazer. Às vezes, domingo de manhã, acordo antes de todo mundo, pego a moto, vou dar uma volta, tomo um café longe daqui, volto para cá. Esse é o meu prazer. E assim, beleza, você não precisa ter moto. Quando você quiser, você aluga uma moto ali na concessionária que você comprou a moto e você não vai fazer. Você pode fazer, ter o seu prazer. Então, acho que essa coisa de construir o seu prazer como indivíduo dentro do processo é algo também super importante que às vezes a gente não reflete, porque são tantos papéis sociais na empresa, numa associação, na família, que a gente esquece de olhar para a gente e falar assim, esse momento é o meu momento. É o meu momento como indivíduo. E o momento como indivíduo vai te fazer ser mais forte nos outros momentos que você tem na sua vida e que muitas vezes você deixa de lado. Então, assim, eu tive moto durante muitos anos, aí tem filho, aí casa, aí você não vai sair final de semana, aí filho pequeno, não sei o que, não sei o que. Quando você vê, passou um tempo enorme numa lacuna de algo que você tinha um prazer enorme de fazer. Então, veja que você tem que tomar cuidado para que você cumpra bem os seus papéis e alimente com tudo isso que a gente está falando, mas também que você tenha o indivíduo, o seu prazer, o seu lazer. Pode ser fazer um esporte, pode ser fazer o que você quiser, mas ter o seu momento. Porque esse é um momento que vai te fazer ser melhor em todas as outras partes da sua vida, né? Em todos os outros personagens que você tem que cumprir para fazer a sua tarefa. Você sabe que eu tô me lembrando de um especial que assisti no Netflix sobre o Alcaraz, e o Alcaraz tá questionando sua vida. E, pô, ele é número 1 do mundo, ele, tipo, agora perdeu, né, do Sinner, tá? Mas ele tá ganhando campeonato, tá em todas as coisas, todo mundo queria ter a vida que ele tem, e ele tá reclamando, dizendo, minha vida é um inferno, eu sou adolescente, eu queria estar com os meus amigos, eu não quero estar nessa vida, não sei o quê. E aí o coach dele e o empresário se reúne e diz, precisam fazer alguma coisa. E aí levam ele para fazer bagunça, basicamente. Vão jogar golfe, vão, sabe, tipo, vamos, né? Então, e tira ele um pouco desse ambiente. Então, você vê que se você, e de novo, para você que está nos vendo, nos ouvindo, entender isso, ó, se você quer ter resultados excepcionais, a tua vida tem que estar desenhada para que isso aconteça e você tem que estar bem. E se isso significa, em algum momento, fazer alguma coisa que algumas pessoas vão achar extravagante, deixa elas pensarem o que elas quiserem. Para você é fundamental, é importante. Tô me lembrando, né, Marcelo, tem uma pessoa no nosso time, o Leandro, que gosta de dançar. Vai em campeonato de dança, no tipo, você vê, ele vai falar de dança, o olho brilha. Você vê que as pessoas, quando têm esse tesão, tem gente que, às vezes, é um contato com uma religião, por exemplo, com um grupo de estudos, ou com alguma coisa assim. Tem esse momento de conexão com o íntimo. E então, o teu eu corporativo não sobrecarrega o teu eu pessoal. Pelo contrário, eles trabalham os dois bem juntos, os dois estão bem, e quando um está bem, o outro está melhor ainda. Então, mas, de novo, a vida não vai naturalmente nos levando para essa melhor situação. Ela vai fazendo com que a gente saia do nosso melhor e a gente tem que fazer um trabalho proativo de dizer, não, vem cá, isso aqui, esse momento é importante para mim, eu vou fazer isso. E às vezes é um escape, eu vou 2 dias para algum lugar, ou eu vou sair para... Né, uma vez, Marcelo, teve um mentorado meu que gostava de fumar charuto. Eu odeio charuto. Se quer me irritar, sente do meu lado e comece a fumar charuto. Realmente odeio. Mas ele adorava, eu digo, tá bom, respeito, então vai lá. E ele, no exercício, falou, deixei de fumar charuto. Eu falei, por que você não vai? Ele falou, pô, parece que eu não mereço. Não sei, ele tinha uma questão psicológica de não poder se dar esse prazer. Um cara que, está dedicando de corpo e alma ao, né? E aí não podia ter isso como se fosse uma coisa egoísta. Eu disse, é o contrário. Você precisa disso para, né, para mostrar para você mesmo que você merece, que você conquistou, que você pode, e mais, isso vai te reenergizar para você continuar fazendo o que você quer fazer, porque senão você vai desgastar e vai deixar de ser. Você quer continuar sendo campeão? Então faça as coisas que te energizam para você continuar sendo campeão. Então tá bom, beleza. Cara, ele me mandou uma foto dele sentado tinha uma charutaria, acho que ele é de Belo Horizonte, se eu não me engano, e tinha umas poltronas de couro, e aí ele, né, tinha levado o laptop e disse, hoje eu vou à tarde, eu vou trabalhar aqui. Eu falei, fantástico, olha que coisa, né, maravilhosa. Para mim seria um inferno, não é para mim, mas para ele é muito importante. Então você que está nos ouvindo, qual é o teu momento mágico? Como que você cria ele?
E de novo, às vezes são coisas simples, coisas pequenas. E você vai ter que ter às vezes, uma conversa com alguém, pedir uma permissão, pedir um tempo. O Marcelo vai dizer para a Bianca, eu vou sair de moto, certo? Então eu vou mais cedo, porque a Bianca ainda está dormindo, está cuidando das crianças, etc. Eu tenho aquele período da manhã de domingo que não está acontecendo nada. Então, veja, eu encaixo, né, dentro da estrutura, da família, da dinâmica, o processo. Para mim é o pádel. Né, era o tênis, agora tá o pádel, né, quem sabe acompanha, tipo, eu sou apaixonado, adoro, gosto, etc. Como é que se encaixa isso? E a vida vai ficando mais gostosa, né? E, de novo, volta e te faz uma pessoa mais produtiva. Última provocação. Esses dias eu estava conversando com um empresário da construção civil, né, construindo vários prédios, está num boom maravilhoso e trabalhando 200 horas por dia, não sei o quê, e ele vem de uma família onde, o pai sempre trabalhou muito e sempre, trabalhar muito é sinônimo de... Mas claramente ele está esgotado, né? E ele falou, cara, nem sei se dá, mas claro que dá, tá ganhando uma grana violenta. Ele falou, mas eu contratei um diretor de obras. Porque, cara, 2 canteiros de obra eu consigo tocar, muitos canteiros de obra eu não consigo tocar. Eu contratei um diretor de obra, nem sei se cabe no meu fluxo de caixa, mas eu contratei. E eu falei para ele, você tem direito, você merece. Às vezes a gente fica pensando se a gente tem direito de fazer as coisas, né? Eu falo muito, quando eu vou falar com um representante comercial, será que eu tenho que ter alguém na minha base? Eu falei, não, você não precisa ter alguém na sua base. Você pode ficar trabalhando até 8 horas da noite lançando pedido porque você não tem ninguém lá dentro. Então não é só o quanto essa pessoa te ajuda a ganhar dinheiro e ela vai te ajudar. É o quanto ela te dá tranquilidade para fazer o que você realmente gosta de fazer. Então tem coisas que você tem que encaixar, obviamente, no seu fluxo de caixa, na sua DRE, no seu resultado, mas tem coisas que você tem que falar, eu tenho direito. Eu tenho direito de ter pessoas boas fazendo coisas que eu já estou cansado de fazer, eu tenho direito de fazer isso. E se você não se sente no direito, significa que muitas vezes, de repente, essas coisas não tinham que estar acontecendo lá dentro da sua empresa. Então, e a gente nunca vai ter um momento certo para fazer isso. Então esse empresário, construção civil, super bem sucedido, ele continuava vendo as obras dele. E aí achava que, será que é o momento de colocar um diretor, né, de obras para cuidar, um engenheiro de obra para cuidar? E aí ele ficou se arrastando e claramente ele estava super estressado com isso. E eu olhei para a cara dele e falei, cara, não é questão, eu não quero saber do seu fluxo de caixa, não quero saber do seu financeiro, eu quero saber que você tem direito de fazer o seu negócio e ser feliz no seu negócio. Depois eu tenho certeza que você sendo feliz, o seu negócio vai ser ainda mais próspero. Mas tudo parte de você se dar ao direito. Então pare, muitas vezes, você que está nos ouvindo, de ficar se torcendo. Será que eu coloco alguém aqui para me auxiliar? Você já sabe que você tem que colocar, você sabe que tem que ter gente lá dentro. Caetano, mas vai espremer a minha margem. É a margem de vida, não é só a margem de lucro. Então pare de espremer a sua margem de vida e tenha uma estrutura que te dê prazer de fazer o que você tem que fazer. Porque é claro que você não vai fazer só o que te dá prazer o dia inteiro, mas fazer o que não te dá prazer é um problema muito grande e a gente não pode se acostumar com isso, porque isso vai cobrar um preço lá na frente. Então vai lá e se dê o direito, você merece. Então essa é a mensagem que eu queria encerrar a minha participação aqui no nosso último podcast do ano, falando que você tem direito. Fantástico. Sabe que eu estou lembrando um exercício que eu gosto de fazer, onde eu peço para o empresário, para a empresária, listar suas atividades, né, diárias, basicamente como ser um dia normal, quais são as suas tarefas, né, quase como se fosse um job description, mas, né, como que é o dia da pessoa, depois da semana da pessoa, a rotina dela. Aí eu digo, ok, e aí geralmente uma lista com muitas coisas. Eu digo, vamos marcar as que realmente fazem diferença nos resultados. Se você tivesse que priorizar as que realmente têm assim, uma importância absurdamente forte, grande, estratégica, quais são? Aí o cara já começa a eliminar 80%, tipo, ficam algumas fora. Aí eu pergunto, ok, mais uma pergunta. Qual dessas aqui realmente dá tesão de fazer? E aí para todo mundo, porque o cara vê que ele está fazendo coisa que não produz, que não dá tesão, que dá, tipo assim, é um peso. E a própria pessoa se colocou meio que nesse pântano, né, achando que isso era super necessário. Então essa coisa de que permita-se é super importante. Meus comentários finais, Marcelo, eu queria deixar aqui uma sugestão e um desafio para as pessoas que nos acompanham. Eu coloquei no chat GPT um promptzinho bem simples que foi assim, baseado em todos os projetos que fizemos juntos esse ano, todos os diálogos que tivemos, quais são 5 lições que você acha que eu preciso
levar para 2026 para ter um 2026 mais feliz, mais saudável e mais produtivo. Eu coloquei essas 3 coisas: mais feliz, mais saudável e mais produtivo. E aí ele me deu uma lista. Então, primeiro fica a sugestão de você fazer o prompt, você que está nos acompanhando e usa o ChatGPT. O ChatGPT ele vai guardando tudo. Então, ele tem. A lista é muito rápida. Para mim foi menos aceleração e mais direção. Então, pare de fazer tantas coisas, faça menos, mas se aprofunde. A segunda é profundidade e vence amplitude. Isso foi uma coisa que eu procurei fazer muito, de dizer, ok, vamos aprofundar, vamos trabalhar a segunda camada, a terceira camada. Terceira coisa, criação sem caixa de desperdício. Achei isso genial. Então, não adianta ficar tendo ideias só por ter ideias. A criatividade precisa ser direcionada e muitas vezes a gente tem desafios do nosso lado pedindo para ser resolvidos, a gente tentando inventar coisa lá para não, vamos melhorar as coisas que estão aqui do nosso lado. Quarto, disciplina é nova inspiração. Consistência, então isso é do tipo consistência. E para terminar, jogo interno define o jogo externo. Inclusive, o jogo interno define o jogo externo virou meio que um mote para mim de que não existe um plano, um processo que resista à sabotagem da atitude errada. Então, antes de mais nada, e veja como conecta com tudo que a gente falou, enquanto você cuidar de você e das suas atitudes, os processos vão refletir isso, os resultados vão naturalmente refletir isso. Mas comece com você fazendo esse ajuste, ok? Então, depois, conte pra gente como que foi a sua revisão de ano, o que você teve de aprendizado, e vamos juntos para 2026 fazer com que seja um ano cada vez melhor. Esse é o nosso mote, né, Marcelo? Venda mais. Então, queremos que você venda mais e melhor e com mais resultados no ano que vem. Grande abraço, super obrigado por estar aqui com a gente esse ano, boas festas e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Tchau!